Máfia dos concursos. Polícia investiga se criminosos tentaram fraudar o Enem 2017. Pânico em shopping da Asa Norte. Bandidos tentaram assaltar uma loja e deram tiros dentro do local. Ministério Público pede a desocupação e demolição de prédios em situação de risco em Vicente Pires. Códigos e nomes de agentes de trânsito já podem ser consultados pela internet. Medida visa garantir mais transparência na aplicação de multas. Notícias da segunda-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Máfia dos concursos. A Polícia Civil realizou hoje a segunda etapa da operação. A suspeita é que a organização criminosa tenha tido a intenção de fraudar o Enem. Além dos 5 presos, vários malotes com documentos foram apreendidos nesta segunda-feira. Um dos detidos é Ricardo da Silva do Nascimento, que chegou a receber mais de R$1 milhão com o suposto esquema. A organização criminosa cobrava um sinal, ele normalmente variava entre 10 e 20 mil reais, e após a consumação da fraude, quando o candidato conseguia assumir o cargo público, em geral ele fazia um empréstimo consignado para pagar o restante do valor devido à organização criminosa, que, como eu disse, normalmente custava 20 vezes o salário previsto no edital. Esta é a continuação da operação que já prendeu o líder da organização criminosa, Hélio Ortiz, que permanece na cadeia. A segunda etapa da Operação Panoptes da Polícia Civil do Distrito Federal foi deflagrada a menos de uma semana da realização da primeira etapa do Enem, que será no próximo domingo. Segundo o Ministério da Educação, mais de 6 milhões e 700 mil candidatos vão enfrentar as provas. A suspeita dos investigadores é que a máfia dos concursos estava preparada para fraudar o exame. A suspeita de fraude, sim, que ainda está sendo averiguada por nossa unidade policial. A gente está apurando essa suspeita. Eles agiam em todos os certames de todas as bancas examinadoras, não apenas do CESP, SEBRASP, mas também de outras bancas examinadoras. Concursos públicos, Enem, vestibulares, todo tipo de certame. Nesta segunda etapa, a polícia informou que a máfia atuava de várias formas, como o uso de ponto eletrônico durante as avaliações. A organização criminosa atuava em toda sorte de concurso público realizado no Distrito Federal nos últimos anos, tanto tentando fraudar as provas por meio de atuação externa, com utilização de pontos eletrônicos ou de aparelhos de telefonia celular, quanto cooptando funcionários de bancas examinadoras, tendo conseguido, inclusive, trazer para a organização criminosa um funcionário do CESP, que realizava troca de folhas de respostas dos candidatos que pagavam pelas vagas, pelo gabarito correto. O advogado do antigo CESP, o SEBRASP, afirma que o centro de seleção colabora com as investigações e que já demitiu o funcionário suspeito de envolvimento na fraude. O SEBRASP fora provocado por conta desse problema e, sendo provocado, efetivamente tomou os procedimentos internos, dentre os quais informar a polícia sobre tudo que esse cidadão fazia e investigando efetivamente como é que esse cidadão se comportava no exercício da função dele. E aí constatando efetivamente alguma quebra de protocolo de segurança, sem ainda ter nenhuma constatação efetiva de que esse cidadão tivesse ou não envolvido com algum tipo de fraude, desligou esse cidadão. O INEP, órgão do Ministério da Educação responsável pelo Enem, esclareceu por meio de nota que não tinha conhecimento da operação de hoje, mas que todas as medidas de segurança para garantir a isonomia de todos os participantes foram tomadas na aplicação das provas do ano passado. Para este ano, a instituição reforçou a segurança. Pela primeira vez, as provas serão personalizadas com identificação do nome e número de inscrição do participante. E será usado também pela primeira vez um detector de ponto eletrônico. As provas do Enem acontecem nesse domingo, dia 5, e no outro domingo, dia 12 de novembro. 2 menores foram apreendidos após tentarem assaltar um shopping no fim da Asa Norte, no início da tarde desta segunda-feira. Segundo a polícia, 3 homens entraram no local e anunciaram um assalto. Durante o crime, um dos ladrões ainda atirou para o alto, mas o trio foi surpreendido pelos seguranças do shopping, que conseguiram apreender 2 dos 3 assaltantes.
Um dos menores acabou se machucando enquanto tentava fugir. Os 2 menores foram levados para a delegacia da criança e do adolescente na Asa Norte. O revólver calibre 38 usado na tentativa de assalto foi apreendido. O governo adia mais uma vez o fechamento do lixão da Estrutural. Mais informações ao vivo com a repórter Camila Lopes. Camila, boa noite para você. Boa noite, Carol. O lixão da Estrutural, que é o maior da América Latina, seria fechado amanhã. No entanto, esse fechamento foi adiado para o dia 20 de janeiro de 2018. Essa decisão foi tomada porque os locais que irão receber esse material, que seriam ali locais para fazer a separação do material, ainda não tem equipamentos adequados, como prensas e também balanças. Além disso, o governo propôs um aumento de R$ 92 para R$ 350 no valor pago do material que vai ser triado nesses locais. Carol. Obrigada, Camila. 10 dias depois do desabamento de um prédio que matou um homem em Vicente Pires, o Ministério Público do DF emitiu uma recomendação à AGFIS e à Defesa Civil para que os edifícios irregulares da região sejam desocupados e demolidos. O documento pede para que pelo menos 5 lotes da região sejam esvaziados, entre eles um prédio ainda em construção, onde vivem 16 famílias. Um levantamento da administração da cidade revela que Vicente Pires tem cerca de 700 construções irregulares, onde moram mais de 75 mil pessoas. A recomendação do Ministério Público também vale para as obras erguidas em desacordo com a lei urbanística e para construções em área pública e não licenciadas. No dia 20 deste mês, um técnico em edificação de 55 anos ficou soterrado durante 3 dias nos escombros de um prédio que desabou em Vicente Pires. Ano passado, o local já tinha sido autuado. De lá para cá, a obra ficou interditada e foi multada em mais de R$ 13 mil. Mesmo assim, a construção continuou até que parte do prédio de 6 andares desabou. Os bombeiros trabalharam por mais de 60 horas até resgatarem o corpo do trabalhador que estava fazendo uma vistoria no prédio. Por meio de nota, a AGFIS informou que faz fiscalizações em Vicente Pires e que todas as obras ilegais em andamento na cidade foram autuadas e intimadas a fazerem a demolição conforme a lei. Já a Defesa Civil informou que acatou a recomendação do Ministério Público do DF e desocupou os locais apontados. Ainda segundo a Defesa Civil, foram solicitadas reformas estruturais aos responsáveis e, caso não cumpram, os locais serão demolidos. Uma nova temporada de chuvas se aproxima e, como acontece todos os anos, volta a preocupação com os alagamentos. O córrego Riacho Fundo, que fica numa das regiões mais atingidas pelas fortes chuvas do ano passado, passou este mês por uma limpeza completa. 20 toneladas de lixo foram retiradas do local. O objetivo é evitar a ocorrência de enchentes e inundações. A placa nas margens do córrego Riacho Fundo deixa claro que é proibido jogar lixo ali, mas o aviso não tem sido muito útil. Teve uns colegas que ajeitou, limparam e ainda continua lixo, os pessoal ainda continua jogando lixo. O córrego é um dos mais poluídos da região. A Operação Cidades Limpas vem realizando trabalhos de limpeza no local e em menos de um mês de trabalho já retirou cerca de 20 toneladas de lixo do córrego. E não pense que daqui foram retiradas apenas garrafas de vidro, garrafas PET e entulho. A operação achou nessas águas sofá, pneus, malas, carpete e até um volante de carro. Aqui você encontra de tudo, né? Você vê o amontoado de coisas que a gente está retirado. Isso não é prudente, isso não é justo com o restante da população, porque essa água vai até o Lago Paranoá e essa água precisa estar cada vez mais limpa. Tudo isso prejudica o fluxo das águas e pode causar alagamentos. O risco é ainda maior no período de chuvas. A Vila Cauí já sofreu com esse problema e muitos moradores tiveram as casas invadidas pela água. Quem mora aqui se preocupa com a situação. É uma coisa absurda, né? Que é um tipo de meio ambiente aí que tem que preservar as coisas na natureza da gente, acaba prejudicando a gente, né? Pode ser que aconteça de novo, né? Porque do jeito que a chuva vem aí, né? O cara não espera que a chuva venha forte. Andando aqui pelas margens do córrego Riacho Fundo, olha só o que a gente encontrou. Um esgoto a céu aberto.
O esgoto esse que sai lá da Vila Cauí e cai aqui no córrego Riacho Fundo. A gente pode ver a cor da água, ela é bem escura. O odor aqui é muito forte também, o cheiro é muito ruim. E a água cai justamente no córrego Riacho Fundo. Tem até o contraste aqui, uma água bem escura desaguando numa água até cristalina do córrego Riacho Fundo. Não vamos permitir, não vamos fazer. Denuncie também a administração regional, tudo aquilo que você vê de irregular, deposição de lixo, de entulho, de inservíveis. Isso traz doença também. Isso tem um outro aspecto da saúde pública, lixo, mato, isso tudo contribui para que a gente tenha problemas de saúde pública da nossa cidade. A poluição do córrego e o risco de novos alagamentos estão entre as principais preocupações da administração do Núcleo Bandeirante. Periodicamente nós temos que fazer essas limpezas, essas ações, até porque o córrego ele passa pelo Riacho Fundo, ele vem descendo, ele passa por diversas cidades, né? Centenas de motoristas do aplicativo Uber protestaram nesta segunda-feira contra o projeto de lei 28, que regulamenta o serviço de transporte individual pago. Cerca de 800 carros saíram do aeroporto de Brasília, passaram pelo Ixão e seguiram pela N1 em direção ao estádio Mané Garrincha. Os motoristas enfileiraram os carros em forma de protesto. O projeto de lei aprovado em abril pela Câmara dos Deputados faz uma série de determinações, como vistorias periódicas nos carros e idade mínima para os motoristas. Além disso, os automóveis deverão ter placas vermelhas e rodar com base em licença específica. Na semana passada, o plenário do Senado aprovou um requerimento para a tramitação do projeto em caráter de urgência. A expectativa é que os senadores entrem em acordo e o texto seja votado amanhã. A Polícia Militar acompanhou a carreata, que seguiu de forma pacífica. Capoeira, futebol, defesa pessoal, judô e treinamento funcional. Tudo de graça. É o projeto Prevenindo com Arte, que existe há 2 anos e aproxima a comunidade de Ceilândia à Polícia Militar. Veja. Joey tem 8 anos, Arthur, 6 anos. Eles fazem aula de defesa pessoal desde março e mostram que já aprenderam bastante. Amanda tem ainda menos tempo de aulas, só 4 meses. Mas olha como ela sabe se defender. Inclusive, já precisou usar as técnicas aprendidas. Teve uma vez que eu estava com os amigos, eles estavam brincando, só que a brincadeira acabou que quase que eu caí no chão e eu usei uma das técnicas de defesa pessoal. Foi muito legal isso. A repórter aqui, em pouquíssimo tempo, veja só, deu conta de jogar o professor no chão. Isso é verdade. E de forma exemplar. A defesa pessoal ela é um misto de várias artes marciais, diferente, por exemplo, do karatê, do taekwondo, do muay thai, do jiu-jitsu, que tem uma arte específica. Aqui na defesa pessoal nós pegamos um pouquinho de cada uma dessas artes marciais e apresentamos aos nossos alunos, visando o quê? Que eles possam se defender contra situações de risco ou situações domésticas. As aulas de defesa pessoal acontecem no Batalhão da Polícia Militar do Guará. Aqui é possível aprender a se livrar de situações como enforcamento, violência sexual, puxadas de cabelo, ataques com faca, bastão ou revólver. Este é o projeto Prevenindo com Arte, em que professores, civis e militares ensinam voluntariamente artes marciais e outras atividades de graça. O projeto tem mais de 2.000 inscritos e ainda há vagas. A grande importância é que tira um pouco da visão da comunidade com o policial, né, de uma força que repreende, que é repressora, né? Eles estando circulando sempre aqui no batalhão, fazendo aula com a gente, estando aqui dentro, aproxima, tanto no quesito humano, né, do trato, como também até na denúncia de crimes na rua, né? E a visão do policial amigo. Para mais informações sobre horário e documentos exigidos para inscrição, basta acessar o site prevenindocomarte.com.br. A Defensoria Pública quer que o governo acabe com as filas para radioterapia. Aparelhos sucateados e a demora no atendimento colocam a vida do paciente em risco. A repórter Camila Lopes volta a falar com a gente ao vivo. Camila.
Pois é, Carol, as defensorias da União e também do Distrito Federal protocolaram uma ação civil pública na tentativa de acabar com essas filas. O texto pede que os pacientes sejam enviados para hospitais particulares e aí o governo teria que arcar com todo o custo até que as filas sejam zeradas. Esse texto tem base em uma lei em que determina um prazo de 60 dias após o início do tratamento para que esse nome seja incluso, né? Então, teria um prazo de 60 dias para começar esse tratamento. No entanto, o que foi verificado pelas defensorias é que esse prazo de 60 dias não estaria sendo respeitado. Carol. Obrigada, Camila. E olha, a Secretaria de Saúde disse que reconhece o problema da fila de radioterapia e que ela já conta com 650 pacientes. A secretaria informou ainda que a partir de novembro vai abrir mais vagas no Hospital Universitário de Brasília e vai comprar mais um aparelho acelerador para agilizar o atendimento das pessoas que estão na fila. A partir de agora, quem for multado e quiser identificar o agente de trânsito que aplicou a penalidade poderá buscar essa informação na internet. A determinação foi publicada hoje pelo Conselho Nacional de Trânsito. Confira na reportagem de Rodrigo Miranda. Estacionar em cima da calçada, na faixa de pedestre, usar celular enquanto dirige. Tudo isso rende multa. Mas nem sempre o agente de trânsito está certo. Em casos desse tipo, o motorista que se sentir injustiçado pode recorrer. Esses tempos estava passando e o agente alegou, chegou uma multa em casa, que o agente alegou que eu não dei seta no aeroporto. Isso aí ele foi na lábia. Eu acho que ele pode pegar qualquer carro lá no aeroporto e falar, vou dar uma multa para esse cara aqui porque ele não deu a seta e o carro parado. Antes, multas como a que o Lucas levou não vinham com qualquer informação sobre o agente que aplicou a penalidade. Mas, depois de reclamações, o Denatran resolveu colocar códigos e nomes dos agentes de trânsito na internet. Foi fruto de conclusão das diversas reclamações que alguns cidadãos nos encaminharam e que vai permitir, então, a toda a população poder identificar corretamente quem é o agente, quais são os convênios entre os diversos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e fornecer com isso uma maior transparência a todo esse processo de infração. Apesar da mudança trazer mais transparência, os motoristas ainda estão divididos sobre o assunto. Eu acho que isso aí não muda muita coisa, não. Nessa vida nossa cheia de imprevistos, acontece. Mas é bom saber, né, quem está dando a multa. A seguir, pedestres e ciclistas ainda não conhecem resolução que prevê multas para quem caminha ou pedala pela cidade. Daqui a pouco, até já.